abatidas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, de André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde vós paramos, para entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e vosso caminho anunciar, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, sempre é bom meditarmos e voltarmos a este ponto que nos conduz neste mundo em peregrinação. Sempre é bom recordarmos o amor que Deus tem pela humanidade. E se nós perdermos este sentido de nossas vidas, nós nos perdemos no caminho que nos leva até Deus. Nós perdemos a motivação. Nós estamos aqui hoje justamente para celebrar este amor que Deus tem por nós. E uma forma de retribuir este amor é justamente estarmos sempre junto com Ele, para não perdermos este caminho. Na primeira leitura em que nós acabamos de ouvir, nós percebemos a mão de Deus sobre toda a humanidade. O primeiro amor que nós somos chamados a pensar é justamente a entrega que Deus faz de seu Filho a fim de que o seu Filho pudesse salvar toda a humanidade. Do próprio Deus que desce do céu e assume a nossa condição humana. E Deus então começa a suscitar no meio do povo pastores segundo o seu coração. Não foi diferente com os profetas. Podemos recordar de algum deles, Moisés, que nós já ouvimos na liturgia há tempos atrás. Moisés, ele recebe de Deus as tábuas da lei. Moisés, ele fez a experiência de subir no monte, de rezar, de conversar com o próprio Deus, e recebe do próprio Deus as leis. E lá ele desce do monte, a fim que ele pudesse conduzir o povo por meio das leis, conduzir este povo ao verdadeiro caminho que os levasse à experiência com o próprio Deus. Mas nós sabemos muito bem o que acontece. O povo de Israel ainda não conseguiu perceber o amor de Deus por eles. Mas Deus não desanima deste povo. E este povo de Israel somos nós, meus queridos irmãos. Na liturgia em que hoje nós celebramos, nós sentimos verdadeiramente este amor de Deus por nós. Nós sentimos a sua mão sobre nós. E Deus então começa a conduzir-nos
para o verdadeiro caminho. E Deus sempre quis utilizar de pessoas para se revelar. É por isso que nós somos chamados a fazer memória dos profetas. E diante desta revelação, nós sentimos profundamente tocar em nós esta presença do próprio Deus. Mas é preciso observar esta presença. E nem sempre somos capazes de observar. Porque muitas das vezes nós procuramos tantas coisas e preenchemos com tantas coisas que corremos um grande risco de não percebermos as delicadezas de Deus em nossas vidas. E por isso que muitas das vezes perpassa em nossa cabeça: ah, Deus esqueceu de mim, ah, Deus não lembra mais de mim, ah, Deus está morto, será que Deus existe mesmo? São esses os pensamentos que muitas das vezes perpassam em nossa mente, principalmente quando nós somos chamados a lidar com algum problema e às vezes nós não sabemos como lidar. Mas a nossa esperança é Deus. E é justamente isso que nós precisamos testemunhar, esta esperança. E Deus, diante de sua morte e ressurreição, Deus elevou a nossa humanidade e agora somos seus filhos. Portanto, nós somos um povo escolhido por Deus, da qual vai descrever a primeira leitura. Nós somos o povo santo e Deus nos configurou de sermos sacerdotes, sermos profetas, sermos reis. É o que nós recebemos no dia do nosso batismo. Somos chamados a sermos sacerdotes, para que a nossa vida seja de fato uma vida santa. Esse é o significado do sacerdote, sermos santos. E é justamente isso que Deus espera de nós, porque Deus quis que nós participássemos do seu sacerdócio. E o Padre aqui não está dizendo da minha vida como Padre, está dizendo de todos nós que somos discípulos. Nós somos chamados e somos consagrados ao sacerdócio de Cristo. Por isso, o maior desejo que Deus tem é que nós sejamos santos, assim como Ele é. Mas não importa a condição de vida, meus queridos irmãos. Não importa se nós somos pecadores. E Deus mostra o caminho que nós precisamos percorrer para que nós possamos nos converter. E Deus nos escolhe mesmo diante dessa condição de pecadores. Mesmo sendo incapazes de assumir tão grande projeto de Deus, mas Ele nos escolhe. Mesmo sendo pessoas fracas. Mesmo nós que somos marcados pela miséria do pecado, Ele nos escolhe. Basta olharmos para a comunidade dos 12, da qual Jesus nomeou o Evangelho. Nós repetíamos Mateus no último domingo, né? E todos sabem quem era Mateus. Era um cobrador de impostos, era um pecador. Se nós pegarmos a vida de São Pedro, quem era São Pedro? Um homem da casca grossa, né? Não era fácil lidar com São Pedro, era muito difícil. Como se diz nós, né? São Pedro era de pavio curto. E nós também somos assim. E Jesus ele faz questão de mostrar para nós essa comunidade imperfeita, entre aspas. Essa comunidade imperfeita que é marcada pelo pecado. Mas quando Jesus os chama e dá um nome a estes, Deus eleva a dignidade deles. Assim como elevou a nós, de sermos chamados seus filhos, para que nós também sejamos dignos de anunciarmos o seu Evangelho. E além de dar esta missão a nós, meus queridos irmãos, Deus não se contentou. Ele quis que nós fôssemos como Ele, porque Jesus começa a perceber aquela multidão que estava faminta de Deus. Jesus começa a perceber aquela multidão que estava caminhando desorientada pela falta de pastores. E por meio do batismo, Deus
nós o seu amor e imprime em nós o seu sacerdócio, para que nós sejamos como Ele. Por isso nós, meus queridos irmãos e irmãs, somos os discípulos agora do tempo atual. Por isso nós carregamos em nosso coração a missão da qual o próprio Jesus confiou a nós. Se Ele anunciou o Evangelho, nós também precisamos. Se Ele curou os doentes, nós temos também a graça de curarmos. Se Ele de fato conduziu o povo ao verdadeiro caminho e o leva até o seu coração, nós também podemos. Mas antes de tudo, meus queridos irmãos, é preciso conhecer esta graça e deixar ser tocado por esta graça. Se nós não deixarmos ser tocado por esta graça de Deus e de fato sentirmos pertencentes a Deus, nós não vamos conseguir conduzir o rebanho de Deus para o reino dos céus. Nossa vida perde o sentido. E Jesus mostra para nós, meu filho, mesmo que diante da sua confissão de pecador, minha filha, mesmo diante do seu pecado, eu não conto quantos pecados vocês cometem. Eu conto a força de vontade de mudar. É a conversão, a sua força de vontade de mudar. Você pecou, você reconhece que é pecador, mas eu quero mudar, eu quero persistir no erro. Eu quero configurar minha vida a Cristo. E é isso que Jesus conta de nós, meus queridos irmãos. Por isso, o mesmo poder que Ele tem, Ele nos concede. Por isso Ele escolhe a comunidade dos 12. Porque Jesus, Ele percebe a sua limitação. E o que é essa limitação? Limitação essa que está ligada ao humano, não ao divino. É preciso entender muito bem isso, né? Jesus, no Evangelho, Ele consegue perceber aquela multidão. Mas ao mesmo instante, diante da sua limitação humana, Ele não consegue estar presente ao mesmo instante em vários lugares. É inclusive nós, né? Estamos aqui na igreja de São Sebastião. Eu vou conseguir celebrar a missa das 9? Não, existe uma limitação. E é justamente essa limitação de Jesus. E Jesus, diante dessa limitação, Ele percebe que Ele precisa de pessoas para poder conduzir o seu Evangelho. E por isso que Ele escolhe nós, para que assim possamos sair e anunciar o seu Evangelho. Basta olharmos para a comunidade dos 12. Cada um anunciou o Evangelho em um lugar. Ou seja, diante do testemunho destes santos homens, de fato, o Evangelho de Cristo se tornou conhecido. Mas ainda muitos não conhecem quem é Cristo. E por isso Ele nos dá a graça de sermos verdadeiramente os seus discípulos. Para que nós possamos, de fato, fazer essa experiência do seu discipulado. Ingressamos na escola de Jesus. Estamos na escola dele agora. É o tempo comum. Para que nós sejamos formados ao seu discipulado. Deus continua suscitando pastores segundo o seu coração. E nós somos esses pastores, meus irmãos. Deus nos escolheu e nos deu a graça de anunciar o seu Evangelho. E assim como nos recorda a segunda leitura, quando nós vivenciamos toda esta graça de Deus por nós, nós testemunhamos o seu amor por nós e por toda a humanidade. Que nós possamos sempre testemunhar este amor e recordar deste amor por nós. Deus nos deu o seu poder e nós precisamos colocar em prática o seu poder. Olha o amor que Jesus tem por nós. Olha o amor e a confiança que Ele tem em nós. Por isso nós somos chamados a confiar nele e depositar nele toda a nossa esperança. A nossa vida só tem sentido quando de fato nós nos colocarmos no verdadeiro caminho que leva em direção a Deus. Aí sim, a nossa vida tem sentido. Que nós, ao sairmos desta celebração, que nós possamos sentir verdadeiramente este chamado em nós. Jesus nos chamou no último domingo. Agora Ele dá para nós a tarefa. E qual é essa tarefa? De anunciar o seu Evangelho, de curar os doentes, de conduzir o povo ao verdadeiro caminho. Esta é a nossa missão.
em nós iremos receber um dia a coroa de glória, é a santidade. Basta olharmos para a vida da Beata Caxinha, que testemunhou de fato o seu evangelho, e hoje ela é coroada com a coroa da vitória. É beata, com coroa já de santidade. E ela é santa, porque de fato ela contemplou a face de Cristo. Nós também podemos chegar lá. Basta de fato abrirmos o nosso coração ainda mais e deixar de ser tocado por esta graça.